Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. Nós estamos chegando no nosso quinto módulo agora sobre o apóstolo Paulo e as suas cartas. A gente vai se concentrar aqui nas cartas de Paulo. Hoje a gente vai falar de Paulo biograficamente, como personagem, e nas próximas aulas a gente vai falar especificamente das epístolas. Então, a gente não vai se concentrar tanto assim na vida de Paulo, em Atos dos Apóstolos, em Lucas. A gente vai se concentrar mais nas epístolas dele, mas hoje eu gostaria de falar um pouco da vida dele e de alguns elementos centrais da sua teologia, para então a gente avançar e poder falar das suas cartas, das suas epístolas, tá? Esse é o nosso projeto aí para as nossas próximas 8 aulas, contando essa, 7 aulas além dessa. Cada módulo nosso aqui na Escola Bíblica da Vila é composto por 8 aulas. Nós já temos outros 4. Se você quiser assistir desde o começo, você pode voltar. Se quiser assistir a partir desse, pode fazer também. Se desde o começo você chegou até aqui, meus parabéns. Eu espero que você esteja aproveitando o curso para conhecer melhor o texto bíblico, para saber um pouco mais daquilo que a Bíblia tem a dizer. E agora com Paulo de Tarso, um judeu da dispersão. Antes da gente começar a falar de Paulo, eu gostaria de orar com você. Pai amado, a gente gostaria de te pedir, Deus, que o Senhor abençoasse essa aula. Que essa aula fosse esclarecedora, seja esclarecedora para quem estuda, para quem conhece melhor o texto bíblico, para quem se envolve com ele. Isso para nós é uma certeza da tua resposta, é uma convicção de que o Senhor está conosco e por isso nós somos gratos. Então a gente assim não apenas pede, mas também agradece, em nome de Jesus, Pai. Amém. Falando então biograficamente de Paulo, o apóstolo, algumas questões a respeito de Paulo, o apóstolo. Bom, primeira coisa para a gente saber a respeito de Paulo é que ele é um judeu do segundo templo, tá? Um judeu do segundo templo, como tantos outros, como os discípulos de Jesus, como o próprio Jesus, como os fariseus que dialogavam com Jesus, como os saduceus que dialogavam com Jesus. Paulo era também um fariseu, ou melhor, um judeu do segundo templo. Ele era também fariseu, mas Paulo, além desses outros todos, era um judeu do segundo templo. Isso significa que nas próximas aulas, dentro desse módulo, a gente vai tratar Paulo não como um pensador ocidental, o que é um risco que muitas vezes a gente corre ao falar do apóstolo Paulo, mas como um judeu do segundo templo. O que é um judeu do segundo templo? Judeu do segundo templo é alguém que vive entre dois mundos, o mundo hebraico e o mundo grego, o mundo, entre aspas, do pensamento ocidental, ou o mundo helenístico. Eu contei recentemente essa história em um culto aqui na Comunidade da Vila. Aliás, aqui na Comunidade da Vila nós temos cultos amanhã, pelas manhãs e pela noite também, e nas noites geralmente sou eu quem prega, né? Então a partir das 18 horas, Cardeal Arco Verde 2796, se você quiser participar dos nossos cultos noturnos, 9h30 e 11h30, os nossos cultos pela manhã. Recentemente, num desses cultos pela noite, quando eu estava pregando, eu até contei um pouco dessa história, vou fazer isso aqui um pouco de novo. O que é um judeu do segundo templo? É um judeu entre dois mundos, o mundo hebraico e o mundo ocidental, grego, helenizado, se você quiser. Por que o mundo helenizado? O que é esse mundo grego do qual um judeu como Paulo faz parte? E por que segundo templo? Bom, essa altura do campeonato, se você fez todos os módulos, talvez seja mais fácil para você acompanhar o que eu vou dizer agora. Se não, você anota aí, depois fazendo todos os módulos, isso vai ficar simples para você. Mas olha só, o templo primeiro, aquele que Salomão construiu, foi destruído ali em Jerusalém durante a invasão da Babilônia no Reino do Sul, Reino de Judá. Então nós temos dois reinos, o Reino de Israel, que é dominado pelos assírios, o reino que é ao norte, né, e no sul, o Reino de Judá, dominado pela Babilônia, que destrói o primeiro templo, que é o templo que Salomão constrói.
E a Babilônia leva os habitantes de Judá, da região da Judéia, de Jerusalém, principalmente os habitantes mais elitizados, leva como escravos de volta para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. É o que a gente chama de período do exílio. Quando a Babilônia é ela mesma conquistada pela Pérsia, os judeus que estão ali no cativeiro pedem autorização aos persas para voltarem para Jerusalém e para a Judéia. E os persas concedem essa autorização e eles reconstroem um segundo templo. E a partir da reconstrução do templo, ou a construção desse segundo templo, com Zorobabel e Esdras, nós iniciamos um período chamado de judaísmo do segundo templo. A ideia religiosa de judaísmo que nasce a partir do segundo templo, a partir dessa reconstrução, é chamado de judaísmo do segundo templo. E isso vai acontecer ao longo de aproximadamente 350 anos, sob uma forte influência dos gregos. Por quê? Os persas permitem que os hebreus voltem para Jerusalém, eles constroem o templo, e depois de um tempo os persas eles entram em guerras contra gregos, e em algum momento os gregos vão derrotar os persas. Isso acontece de maneira definitiva com Alexandre da Macedônia. Macedônia fica ao norte da Grécia. Alexandre não era um grego clássico, por assim dizer. Ele era da Macedônia, ao norte da Grécia, mas ele se apaixona pela filosofia grega. E ele é o responsável por disseminar a filosofia grega em toda a região do sul da Europa e também do Oriente mais próximo, a Ásia mais perto da gente. Então, esse projeto de Alexandre fica conhecido como projeto de helenização do mundo. Helenização, se você lembrar aí da Guerra de Troia, do cavalo de Troia, você vai lembrar da princesa em torno da qual a guerra é travada, Helena. Helena é grega. E por isso a gente sabe que os helenos são os gregos. É uma associação aí fácil de se fazer, né? Os helenos são os gregos, a cultura helenística é a cultura grega. E o projeto de Alexandre é o projeto de helenização do mundo. Por isso que o teu Novo Testamento foi escrito em grego. Nosso Novo Testamento foi escrito em grego. Se a gente for estudar o original, vai estar em grego, porque o mundo se comunicava em grego por causa de Alexandre. O judaísmo do Segundo Templo, ele vai ser marcado por esses dois mundos. O mundo original do judaísmo, que é o mundo semítico e hebraico, de cultura hebraica, de fala hebraica, de cabeça hebraica, de jeito de pensar semítico, em diálogo com o mundo da colonização helenística, que vai vir principalmente nas mãos do sucessor de Alexandre, Seleuco. Seleuco é o sucessor de Alexandre, responsável pela região da Judéia, da Samaria e da Galileia, por administrar aquela região, e os seus descendentes vão ser chamados de Seleucidas. Os Seleucidas, em algum momento, vão entrar em guerra com os judeus por causa do projeto de helenização do mundo. Os judeus daquela região, eles discutiam entre si até que medida era lícito se deixar levar por esse projeto de uma cultura estrangeira. E, em algum momento, os Seleucidas eles não administram bem essa tensão entre helenismo e judaísmo, eclodindo numa revolta, que é a revolta macabeia. Tá? Se você tiver uma Bíblia católica, vai estar ali no livro de 1º e 2º Macabeus, 1º e 2º livro de Macabeus. Ali vai estar essa revolta, que é a revolta dos judeus contra os Seleucidas, que estão tentando impor a cultura helênica. Uma revolta que vai ser vitoriosa para os judeus, miraculosamente. Os Seleucidas tinham maior contingente, melhor armamento, estratégia militar, coisa que os judeus não tinham, mas miraculosamente o exército liderado por Judas Macabeu vence os Seleucidas e instaura ali um reino de aproximadamente 100 anos da dinastia Hasmoneia.
É dentro desse momento de guerra, de tensão, de diferentes respostas ao helenismo, de um mundo hebraico com um mundo grego, que surge esse judaísmo do Segundo Templo, que é composto, na verdade, de judaísmos do Segundo Templo. Principalmente com dois grupos que vão formar esse judaísmo do Segundo Templo. Se você lê o Novo Testamento, está habituado com a leitura, você certamente lembrará de fariseus e saduceus. O principal cisma entre saduceus e fariseus se dá precisamente na resposta que se dá à cultura grega. Fariseus mais restritivos, saduceus mais flexíveis. Curiosamente, isso é o inverso quando se trata a respeito do judaísmo. Dentro do espírito do judaísmo, você tem saduceus mais rígidos e fariseus mais flexíveis. Na resposta ao helenismo, o inverso. Por quê? Saduceus vão ser extremamente rígidos no que diz respeito a como o judaísmo deve ser formado, como a identidade judaica se forma. Saduceus vão dizer a partir da leitura e interpretação da lei, ou da instrução, ou da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, tanto do cânon hebraico quanto do nosso cânon. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, para quem estava lá nos nossos primeiros módulos, vamos tentar fazer aqui uma recapitulação. Né? Gênesis, no princípio, Bereshit, é o nome do livro em hebraico. Lembra disso? Êxodo, os nomes Shemot, esses são os nomes, Êxodo. Aí nós temos depois Levítico, Vaikra, ele chamou. Depois nós temos Números, olha essa recapitulação aí. Números, nós temos então, onde o livro de Números acontece? Ele acontece no deserto. E sim, começa assim, no deserto, Bamidbar. E, por fim, nós temos o último livro que forma a Torá, que é o livro de Deuteronômio, para nós, na Bíblia hebraica, Devarim. Essas são as palavras, que são as primeiras palavrinhas de cada um dos livros do Pentateuco. Então fica aí a recapitulação para você lembrar. Olha, na Bíblia hebraica eu lembro, hein? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim formam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco ou a Torá. Saduceus saberiam isso de cor porque eles são legalistas. Eles se atêm ao livro da lei. E, portanto, a Torá acima de tudo, Deus acima de todos, se você quiser. Isso faz com que, no diálogo intercultural, eles sejam mais flexíveis. Então, no judaísmo, eles são mais rigorosos. É a Torá e a lei e mais nada. Agora, no diálogo intercultural, eles são mais flexíveis por quê? Porque se a lei não fala nada, então pode. Então, se tem algo da cultura helênica que é proibitivo para um hebreu ou para um judeu, é proibitivo porque está na Torá, é proibitivo porque está na lei. Tá? Se não tiver na lei, não é proibitivo. Se a lei se omite, pode. Então, por exemplo, podemos ou não podemos participar dos Jogos Olímpicos? A lei não parece dizer nada a esse respeito, então pode. Fariseus são diferentes. Fariseus vão crer na Torá, vão crer nos intérpretes da Torá, que são os profetas, nos escritos, que são relatos ou maneiras como o povo de Israel vivenciou a Torá, e na interpretação subsequente dos grandes mestres, daquilo que a gente chama de Tanaíma, os repetidores da lei. Então, na maneira deles de entender o próprio judaísmo, eles são mais flexíveis. Não, tem muita coisa a ser dita. Você pode ter uma opinião, eu tenho outra, você é um intérprete da lei, eu sou outro, e a gente vai conversar e discutir até chegar a uma conclusão. Esses são os fariseus. Agora, no que diz respeito a regras comportamentais, não. Se um profeta falou uma vírgula aqui que não pode, então não pode. De jeito nenhum. E se tem um intérprete aqui dizendo que essa lei, para ser cumprida, precisa dessa disciplina, então, olha, é bom abrir o olho, tem que ter.
Então, os fariseus são esses caras. Paulo é um desses caras, um fariseu, um tanaíta, um repetidor da lei, alguém que entende que a lei merece ser interpretada e que a interpretação é contínua até o ponto em que nós chegamos aos dias de hoje, tentando voltar do exílio, esperando um Messias para resolver a nossa questão. Saduceus não vão ter expectativa messiânica. Messias é coisa de profeta. Me importa é a Torá. Saduceus não vão acreditar na ressurreição. Cadê a ressurreição na Torá? Só tem ressurreição nos profetas. Esse negócio de ressurreição é coisa do Vale dos Ossos Secos, é coisa de Ezequiel lá. O meu negócio é a Torá. Ezequiel é muito mais para frente. Respeito como um profeta importante, mas falou para o momento dele lá. Fariseus já não. Ressurreição é um negócio importante. E Paulo é um desses caras aí, que está vivendo, transitando nesse mundo helenístico e judaico. Da tribo de Benjamim. Isso é importante. Por que é importante dizer que Paulo é da tribo de Benjamim? Porque significa que Paulo tem uma herança judaica bem estabelecida, muito embora ele seja Paulo de Tarso e, portanto, um judeu da dispersão. Provavelmente, não é certeza, filho de escravos na cidade de Tarso, onde hoje é a Turquia. Por que provavelmente filho de escravos? Porque Paulo tinha cidadania romana. Como que alguém que é judeu teria cidadania romana morando em Tarso? Duas hipóteses. O seu pai teria servido militarmente, ou talvez o seu avô, servido militarmente em uma das guerras pelo lado de Roma, defendendo a cidade de Tarso, defendendo Roma, em uma das guerras que concedeu cidadania para esses soldados estrangeiros que defenderam a cidade. Ou, mais provável, é que os seus pais tenham sido escravos, que foram libertos por senhores que tinham cidadania e que concederam cidadania romana quando seus pais foram libertos. E essa é a hipótese mais provável, mas isso também talvez seja assunto para um outro dia. De qualquer maneira, Paulo estava lá em Tarso, é um judeu fora da região da Judéia, longe de Jerusalém. Mas quando a gente diz que ele é da tribo de Benjamim, a gente percebe, não, ele está longe da Judéia, mas ele é da Judéia. Por quê? Porque a tribo de Benjamim é uma das tribos sobreviventes ali no sul. No norte, quando o reino é dividido, né, Israel, Reino do Norte, o Reino do Norte é invadido pela Assíria, que pratica deportações e acaba misturando as famílias judaicas com famílias de outros povos. Então, na região da Samaria, da Galileia, o que acontece? As tribos que eram originalmente dessas áreas, elas desaparecem, ninguém mais tem herança das tribos de Manassés, Dan, Ruben, etc. Já no sul, não. O sul mantém as tribos, né? E você tem Benjamim, Levi e Judá. São as três tribos sobreviventes. Paulo é de Benjamim. Aliás, curiosidade, Paulo é de Benjamim. E o seu nome, Saulo de Tarso, indica esse pertencimento a Benjamim, porque faz menção ao mais famoso integrante da tribo de Benjamim, fora Benjamim, que é Saul, Saulo, Shaul da tribo de Benjamim, Saulo da tribo de Benjamim, o rei Saul e agora Paulo de Tarso. Então, isso tem aí alguma importância na identidade judaica um tanto pura do apóstolo Paulo, que é também cidadão romano, que é também membro do Sinédrio, que é também uma pessoa, além de extremamente inteligente, muito bem educada, inclusive nos caminhos hebraicos, discípulo de Gamaliel, um dos principais mestres entre os tanaítas, esses repetidores da lei fariseus, mas também conhecedor da cultura helênica. Em diversas vezes ele faz uso de citação de filósofos e poetas gregos, o que é natural tendo ele crescido em Tarso, que era um dos principais polos
educacionais de todo o Império Romano, né? Tarso possuía uma escola estoica, né? Uma escola do estoicismo uma academia estoica bastante famosa nesse período aí. É importante salientar que Saulo ou Paulo é um fariseu da tribo de Benjamim, porque isso explica dois comportamentos de Paulo. O primeiro é esse caráter errante de Paulo, tanto depois do encontro dele com Cristo, quanto antes do encontro dele com Cristo. Pô, se ele é de Tarso, como que ele é discípulo de Gamaliel, que ficava ali em Jerusalém? Outra coisa, que história é essa dele sair por aí perseguindo cristãos por tudo quanto é lugar? Bom, o fariseu da dispersão, em especial um fariseu como Saulo, ele muitas vezes vivia viajando, convertendo prosélitos ao judaísmo, algo que um saduceu jamais faria, chamando simpatizantes gentios ao judaísmo. Antes de Paulo ser um apóstolo aos gentios de Cristo, possivelmente ele já fazia isso em nome do judaísmo. Lembra quando Pedro come com Cornélio? Se você está lembrando aí de Atos dos Apóstolos, Pedro vai comer com Cornélio. Cornélio é um romano que é simpatizante do judaísmo. Paulo é um dos caras que vai fazer pessoas, gentios, serem simpatizantes ou até circuncidados, como fariseu. E depois ele vai admitir essa prática dentro do cristianismo como um apóstolo aos gentios do cristianismo. Uma outra marca importante de Paulo dentro dessa história, como um repetidor da lei dentro da tradição farisaica, é que para Paulo a ressurreição, diferente dos saduceus, é extremamente importante. Por que a ressurreição é extremamente importante? Porque a ressurreição ela marca o início do agir de Deus, do agir messiânico de Deus, reestabelecendo a glória de Israel. Como a gente viu na nossa aula sobre Ezequiel, a restauração de Israel viria por meio da ressurreição. Aquele vale de ossos secos com gente morta ia se transformar em um vale com gente viva e Israel recuperaria o seu favor diante de Deus. E um rio de águas vivas ia fluir do templo de Jerusalém até o Mar Morto e transformar o Mar Morto em vida. E essa ressurreição é uma ressurreição aguardada, né? Para Paulo isso é fundamental. A ressurreição marca o início do reino de Deus. E por isso, quando Paulo vê Cristo ressurreto, ele fala, putz, a ressurreição começou. Então, o Cristo, o Jesus que eu estava perseguindo, ele é o Messias de verdade, porque a ressurreição começou. Mais do que isso, para Paulo, a memória da Revolução Macabeia que eu mencionei, ela é uma memória razoavelmente de um evento recente. E esperava-se que o Messias que viesse estabelecesse Israel e vencesse Roma. Para Paulo, um Jesus crucificado significa que ele não é o Messias, porque ele foi derrotado por Roma. A crucificação é um instrumento romano de pena capital, e não judaico. Você não vai encontrar na Torá crucificação. Você vai encontrar pena de morte, mas por apedrejamento. Crucificação foi inventada pelos persas, adotada por Roma. E Jesus ser crucificado significa que Roma venceu. Agora, quando Paulo se encontra com Jesus ressurreto, ele venceu a crucificação, portanto ele venceu Roma. E portanto a ressurreição começou. E se a ressurreição começou, o meu trabalho também começa. Eu me torno apóstolo do Messias, porque o reino chegou. Porque o reino está aqui. Então, a ressurreição é fundamental para a identidade desse apóstolo aos gentios, que começa a dizer o reino de Deus chegou para judeus, chegou para gentios, começou
o trabalho de Deus. O Messias veio. É por causa desse evento, quando Paulo vê Jesus ressurreto, que ele fala, eu estava errado, eu estava perseguindo os cristãos, mas na verdade eles têm razão. É a ressurreição que diz para Paulo, ó, esse aqui é o verdadeiro Messias. Então, nas próximas aulas a gente vai ver um Paulo extremamente ligado a essa ideia de ressurreição, a essa ideia de um reino inaugurado, a essa ideia de uma escatologia que começou, mas ainda não terminou, a essa ideia de que Deus intervém na história. Essas são as principais características aí de Paulo que eu queria passar assim por cima, biograficamente, para que a gente vá tratar das suas epístolas nas próximas aulas. Esse era o meu recado para a aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu vejo você na nossa próxima aula da Escola Bíblica da Vila, ou quem sabe no nosso culto noturno, se você vier, se você estiver interessado, na Cardeal Arco Verde 2796, às 18 horas aqui na Comunidade da Vila. Até a próxima.